Bom dia, caros amigos. Começa agora mais um Passa a Bola, o programa desportivo da Rádio Transforma. Mais uma vez vos falo para, se pretenderem, subscrever o nosso canal, que é uma situação em que se resolve muito facilmente, e seguirem-nos nas redes sociais. Como escalpelizamos sempre a semana, esta semana começou com as meias finais da Taça de Portugal, em que foi um autêntico passeio para o Braga, uma vez que o seu adversário nacional, que até luta para não descer na segunda Liga, o Braga chegou à Madeira e venceu folgadamente. Fernando Jorge, isto é um jogo sem história, uma eliminatória fácil para o Sporting de Braga. Sim, bom dia a todos e para aí também, Rui. Sim, o Braga tinha vencido na Madeira por 5-0 e, portanto, neste segundo jogo, conforme a gente disse, o Braga fez uma grande rotação da equipa, cerca de 10 jogadores novos, alguns suplentes e outros que têm jogado menos minutos, e acabou por ficar um empate 2-2 e, portanto, o Braga passou à fase seguinte, ou seja, à final da Taça de Portugal, já está apurado. Depois tivemos o Porto, a primeira mão, com o Famalicão. Em Famalicão, não foi um jogo muito fácil para o Porto, mais oportunidades e concretização mais favorável ao Porto, por isso ganharam 2-1. Portanto, está tudo em aberto para o segundo jogo. Foi um jogo sem casos de arbitragem, excepcionalmente, não é? Vamos ter alguns já. E, portanto, o Porto agora na quarta-feira, na quinta-feira, recebe o Famalicão na segunda mão e vamos ver como é que está. Quem é que fica apurado, em princípio, será um Braga-Porto na final da Taça. Entretanto, continua a Liga Bwin e os 4 que iam na frente venceram o seu jogo. O primeiro jogo foi o Braga-Portimonense. O Braga entrou a todo o gás e cilindrou praticamente o Portimonense. Portanto, foi um jogo em que o Braga pôde fazer poupanças para jogar na próxima jornada, um jogo decisivo para as suas aspirações, na luta, inclusivamente, do primeiro lugar, ou no mínimo do segundo lugar. Sobre o Braga, Fernando Jorge, o que é que tens a referir? Bem, relativamente a este jogo do Braga, foi também o 4-1 ao Portimonense, não foi bem um passeio. A coisa correu bem porque logo aos 2 minutos o Alan Ruiz marcou o primeiro golo. Depois tivemos aos 8, também podia ter feito o segundo golo o mesmo jogador. Aos 9, o Ricardo Horta à tira também podia ter feito logo o 3-0. Não fez, por cima da trave. Aos 32, o Yuri Medeiros livre direto fez o 2-0. Aos 36, o Wellington tenta fazer o 3-1, não consegue. Um chapéu, o Mateus defende. Aos 38, o Nhakite de cabeça faz o 3-0. Aos 45 mais 2, o Ricardo livre de André Horta, uma grande defesa. O Rui Gomes aos 67 faz o 4-1. O Ricardo Horta faz o 4º golo e o Rui Gomes faz o 4-1 aos 67 minutos. Portanto, basicamente é um jogo que o histórico é as suas oportunidades criadas pelo Sporting de Braga, com 2 ou 3 alterações, porque o Braga vai jogar com o Benfica, que é o grande jogo desta semana. Portanto, tinha que fazer alguma rotação e alguns que jogar, casos Moratti, foram retirados por causa dos amarelos. Toda a comunicação social refere que o Braga neste momento está muito poderoso no ataque, que em relação ao jogo já perspectivando o Braga-Benfica. Achas que o ataque do Braga vai marcar golos ao Benfica? Não sei, quer dizer, o Braga tem uma boa equipa, já tinha dito aqui, mas o Braga há um problema, é que no futebol a bola é redonda e nós não podemos esquecer que o Sporting ganhou os 10-0 nos 2 jogos, 5 lá, 5 cá. Né? Portanto, todos os jogos são diferentes. O Braga tem que ir jogar ao Benfica para ganhar. O Benfica também tem que jogar para ganhar, à partida, não é? Sim. Portanto, ambos, se perderem pontos, vão favorecer, neste caso, o Porto, se ganhar em Arouca, não é? No sábado à noite, havia, talvez, penso que o jogo da jornada. O Benfica deslocava-se a Barcelos, o Gil Vicente faz um futebol bem construído, bem estruturado, já não tem nada a ganhar nem a perder na tabela classificativa. O Benfica tinha tudo a perder.
Foi um jogo difícil, um jogo equilibrado, um jogo em que o Benfica sentiu algumas dificuldades. O treinador desta vez mudou mais cedo as peças e acabou por ser feliz com a entrada de Chiquinho e que desbloqueou o jogo. Que pareceu a exibição do Benfica, se foi uma vitória justa, se teve há aqui casos de arbitragem. E já agora aproveito para dizer que a frase da semana é a vergonhosa arbitragem continua. Esta frase tem a ver também com o jogo do Gil Vicente do Benfica. O que é que apraz de falar sobre esse jogo? Sim, nós pusemos esta frase precisamente por isso, porque, mais uma vez, foi uma jornada com vários casos, nomeadamente ao nível vários erros da arbitragem e ainda mais grave, que eu considero mais grave, na minha opinião, do VAR, que teve vários casos também mal analisados e alguns nem sequer analisou e devia ter analisado. O Benfica jogou quanto baixo, não fez uma grande exibição, manteve a alteração do Chiquinho, suplente, com a entrada do João Neves. Para mim foi um dos melhores jogadores, nomeadamente com o Alsner, a lateral direito, mais uma vez. Quanto a mim, acho mal. Eu já vou dizer porquê. E, portanto, o Neves manteve o mesmo lugar e foi um dos melhores jogadores em campo. O Benfica criou várias oportunidades na primeira parte. Aliás, o treinador Roland Smith disse isso. E podia ter resolvido na primeira parte o desafio. 2 lances, 2 golos anulados por fora de jogo. Correto? E alguns lances que o Rafa, sim, quer o Rafa, quer o Gonçalo Ramos. O Gonçalo Ramos está em má forma, não definiram bem no último passe e se decidissem bem e dessem a bola ao lado, nas duas situações o Benfica teria inaugurado ali um marcador e pelo menos ia para o intervalo, no mínimo a ganhar por 2 bolas de diferença. O Gil Vicente tem que ser dado um mérito ao Gil Vicente, tem uma boa equipa, troca bem a bola, tem alguns bons jogadores, trocaram bem a bola também, defenderam bem também, é preciso dizer isto, e portanto tem um fio de jogo engraçado. Jogam bem a bola, se lhes derem oportunidade para isso. Na segunda parte, o Benfica fez aqui aquilo que o Roger Smith, que eu tenho criticado aqui, desta vez tenho que lhe dar algum elogio, quando ele tirou aos 69 minutos, muito cedo, o João Mário, que para mim nem devia ter jogado no início da partida, porque está em baixo de forma, toda a gente nota isso. Gonçalo Ramos, Rafa e João Mário estão em baixo de forma. Chiquinho está lento também e Florentino está cansado e Grimaldo também. Portanto, este lote de 5 jogadores, 3 deles pelo menos tinham que vir cá para fora, já a descansar em alguns jogos. Calhou agora ao João Mário aos 69 minutos e foi aí que o Benfica ganhou o jogo com as entradas e com a entrada do Gilberto para o seu verdadeiro lugar, deu origem a que o Alsner chegasse à frente. E o Alsner, que é um dos melhores jogadores, agora damos razão ao fim deste, depois de todos já tínhamos dito isso, a melhor aquisição que o Benfica fez este ano, com uns cruzamentos tensos, que é preciso saber fazer isto. O Gilberto não tem esta capacidade, o Bá está fora, estava no banco, já está preparado para o jogo com o Braga, provavelmente, e o Alsner com um grande cruzamento após a entrada do Chiquinho, a entrada há minuto e meio mais ou menos, o Chiquinho só teve que meter a cabeça, meteu-o bem e fez um grande gol. E o Benfica desbloqueou o jogo aos 76 minutos. Depois há um lance. Entra aí o componente desastrosa do VAR. Sim, a seguir o VAR é que esteve mal, na minha opinião. Porquê? Porque há um cruzamento em que o Musa vai ao lance, o defesa do Gil Vicente vai ao lance também, a bola embrulha-se ali porque ele vai com os braços. Para mim, a bola bate no Musa também, no braço do Musa também. O Musa não faz falta, portanto, cabeceia bem a bola, vai ao braço de um e do outro e o VAR manda analisar. Na sequência da jogada, porque o VAR deixa seguir, o Otamendi, e para mim aí é que é o verdadeiro penalti, o Otamendi vai fazer a recarga de cabeça e empurrar a bola para dentro da baliza. É puxado pela camisola por o Carraça, que além de ser, esse é que é o verdadeiro penalti, o Carraça era expulso porque já tinha um amarelo. Como não se ouve a falar entre o árbitro e o VAR, não sabemos o áudio, o que é que eles estão a dizer um ao outro, o Fábio Veríssimo optou por ir ver as imagens e optou por marcar penalti no lance do Musa. Para mim não é
é a mesma sequência, o penalti é seguido da mesma jogada. Portanto, mais um erro aqui crasso, porque o VAR devia ter dito ao Veríssimo, pá, vai lá ver, mas para mim é o segundo lance da mesma jogada, o lance do Otamendi é que é penalti e não o do Musa. Era assim que ele marcava se estivesse no VAR, e é correto, que é um penalti claríssimo. E o Caraça vinha cá fora. Portanto, o Benfica acaba por marcar o penalti. Ainda bem que não estava lá o João Mário, porque provavelmente era o João Mário que ia marcar, mais uma vez, provavelmente como anda psicologicamente em baixo, com os falhanços que tem tido, se calhar era capaz de falhar, no entanto o Benfica estava a ganhar, na mesma. Sim. O Grimaldo foi para a marca e marcou o segundo golo e deu alguma tranquilidade ao Benfica. Após a substituição do Gonçalo Ramos por o Musa já tinha entrado, esteve muito bem o Musa, merece mais minutos, comprovou isso, além dessa jogada e de mexer no jogo, juntamente com o ajuste do Alsnes para o meio campo e do Gilberto para o lugar dele, o Musa teve uma grande jogada, um passe do Alsnes para o Musa, que o isolou e ele atirou bem para a baliza, um bocado alto, a bola bateu na trave e não entrou. Era um bom golo e, portanto, o Musa quis dar ao treinador e dar a impressão que tem que jogar mais. Este Benfica que tu vistes em Barcelos dá-te perspectivas de aguentar o primeiro lugar até ao fim, portanto, ganhar ao Braga, ganhar em Portimão, eventualmente não perder com o Sport. Este Benfica que eu vi em Barcelos, já vi com algumas diferenças, nomeadamente em termos do treinador, que eu disse aqui, e vou manter a mesma opinião, que a diferença do Benfica não está no caudal de jogo ofensivo que o Benfica tem tido. O Benfica, ofensivamente, em termos de equipa, baixou, em termos coletivos, porque tem lá 2 ou 3 elementos que eu já os citei aqui, estão em baixo de forma, estão cansados. Nós temos o Grimaldo, que até hoje jogou os jogos todos. Taça da Liga, Taça de Portugal, Champions League, campeonato até agora, quer dizer, é demasiados jogos, sem fazer rodagem. O Florentino é outro cansado, o Gonçalo Ramos está cansado, e o João Mário está cansado também. Ora bem, compete ao treinador, e o Rafa também está, mas o Rafa esteve muito melhor agora. Também foi uma semana praticamente não houve jogos, e o Benfica trabalhou melhor. O compete aqui ao treinador. E eu já vi alguma alteração surpreendente, que foi a saída do João Mário muito mais cedo do que é habitual no treinador do Benfica, do Roger Smith. Costuma fazer as posições aos 70 minutos, 72, 73, 75, e às vezes a meter 2 ou 3. Mexeu. Ora bem, e outra coisa que me surpreendeu também, pela positiva, o Roger Smith, foi manter o João Neves, que ele mantinha contra o Braga. E até vou dizer aqui qual era a equipa que eu jogava, que fazia mais 2 alterações para jogar com o Braga. E depois é 50-50 para cada lado, e quem marcar é que vai ganhar o jogo. Podes já falar nessas alterações. Ora bem, não, vou falar aqui, vamos falar do Porto. Pronto, entretanto, no domingo, o Porto já sabia do resultado do Benfica e do Braga, estava pressionado, tinha sido ultrapassado pelo Braga num ponto, tinha passado, e recebia o seu rival da cidade, era um derby. O Boa Vista queria sempre, ou quase sempre, imensas dificuldades ao Porto. Essa teoria confirmou-se. O Boa Vista foi um adversário bastante incómodo, inclusivamente e por força da expulsão justíssima e inequívoca de Marcano. O Boa Vista dominou a parte final do jogo e estava em vias de poder empatá-lo. Não fora alguma inépcia dos seus avançados e a excelente defesa de Diogo Costa a assegurar o empate. Aqui eu, portanto, vou continuando com o VAR, com a arbitragem. Também neste jogo, visto alguma má influência da arbitragem neste jogo? A única influência que eu vi aqui, que eventualmente decidiu o cariz do resultado? Achas que influenciou o resultado? Vamos lá ver. Em termos de ocasiões flagrantes e situações aberrantes que o árbitro tenha tido, não teve. Agora, o que teve foi umas substituições ao intervalo, na segunda parte. Isto falar muito rápido da arbitragem. Na segunda parte, em que houve 8 substituições, dá 4 minutos de prolongamento. E nesses 4 minutos, 2 minutos, perdeu o jogador do Porto no chão. Portanto, só jogaram 2. Há um canto e há uma jogada perigosa de Boa Vista. Ele acaba o jogo. Por isso é que a
equipa do Boa Vista andou lá toda a rodeá-lo e a protestar e tudo, porque protestou. Ter deixado de marcar pelo menos o canto e dar mais alguns minutos, entre 7 e 8 minutos. Se fosse ao contrário, teríamos Sérgio de Conceição na conferência de imprensa a dizer isso, que tinha que dar pelo menos 10 ou 12 minutos. Com uma coisa correu bem, o Sérgio de Conceição não disse nada e até andou lá a cumprimentar toda a gente. Relativamente ao jogo, há haver um vencedor, ou no mínimo uma igualdade, era o resultado mais justo nesta partida, porque o Porto praticamente teve o lance do penalti. Tirando isso, o Boa Vista foi superior ao Porto em termos de jogadas possíveis de concretização, teve várias. Aos 27 minutos foi a primeira remate do Porto à baliza para o Eustáquio, com a bola a passar sobre a barra. Aos 35 temos um remate de Seba Pérez, que o Diogo Costa ia dar um grande afrango, deixa a fugir e a bola, com sorte, passa rente ao poste esquerdo e, portanto, a bola ia lá para dentro. Exatamente. Péssima até. Sim, mas não quer dizer, não se pode pôr em causa o Diogo Costa, porque ele ao fim fez uma grande defesa a salvar o empate. Aos 54 minutos, um corte do carrinho do Otávio aos pés do Yusufa, dentro da área, é um corte normal, não tem dúvidas. Aos 57 minutos, um derrubo do André Franco a Mangas, um penalti, ia ser assinalado o penalti, mas o Mangas estava fora de jogo e bem, e confirmado também pelo VAR. Aos 66 minutos, o Taremi faz só o penalti, portanto, mais uma piscina. É inadmissível num jogador desta qualidade, que eu acho que é um bom jogador. Não tem necessidade de ter estes lances, assim como o Otávio não tem necessidade de andar ali a fazer aquelas palhaçadas durante o jogo todo, portanto, porque é de princípio a fim. Ele não deixa jogar, ele perturba toda a gente, ele imprime o árbitro, atira-se para o chão, portanto é uma verdadeira palhaçada. Pena que este senhor, e ainda por cima, vá à seleção. É de lamentar a maneira como joga cá em Portugal. Porque a nível, eu vi o Porto, exatamente, eu vi o Porto a nível da Champions League e não vi o Sr. Otávio a fazer estas cenas, só vejo aqui no Campeonato Português, onde lhe é permitido tudo. Depois tivemos, aos 81 minutos, um remate rasteiro do Bolzinec, com a bola a passar rente ao poste. Aos 82 minutos, o Yusufa faz também um desvio dentro da área, à meia volta, e a bola passa a arrasar o poste também. E aos 90 mais um, é a grande defesa do Diogo Costa, neste desvio, e o Boa Vista poderia ter empatado. Conclusão final, é aquilo que já disse, há a haver um vencedor justo pelas oportunidades falhadas e pelo jogo jogado, só poderia ser o Boa Vista, que fez uma boa exibição. Também porque o Porto não fez a exibição que fez no estádio contra o Benfica. Até hoje nunca mais fez essa exibição em termos físicos. Por que será? Contra o Santa Clara estiveram muito abaixo. Toda a gente viu esse jogo. Santa Clara, no Dragão, complicou a vitória ao Futebol do Porto. Contra o Famalicão para a Taça, viu-se que o Porto, fisicamente, não estava ao plano. E agora, contra o Boa Vista, tem a impressão que os Boa Vista estavam muito mais frescos do que os jogadores do Porto. Sim. Será que, conforme eu disse, estes 4 jogos, é preciso terem atenção que estes 4 jogos estão a serem feitos pela ADOP da dopagem. Todos os jogadores estão a ser testados, os 4 primeiros da classificação. Se muita gente não sabe, fica a saber. As 4 equipas da frente, o Benfica, o Porto, o Braga e o Sporting, estão a ser testados antes dos jogos, para não haver dúvidas nenhumas. Todos eles. E, portanto, se calhar está-se a notar aqui alguma coisa. Bem, portanto, uma vitória do Porto que arrecadou os 3 pontos e manteve a luta na mesma para o primeiro lugar, mantém a distância para 4 pontos sobre o Benfica. Acho engraçado que se diga que o Porto vai ganhar os jogos todos, não tem pressão nenhuma, e que o Benfica com 4 pontos de avanço tem a pressão, mas no ir à frente não é muito melhor do que ir atrás, pergunto eu. Não é melhor ir com 4 pontos de avanço do que ir com 4 pontos de diferença, em que a gente a pressão está amanhã do adversário que teve que perder pontos. Nós também temos que os ganhar, não é? Portanto, o Benfica vai jogar agora com o Braga e o Porto, atendendo a que joga a segunda mão da taça, joga segunda-feira só com o Arouca, ou vai a Arouca, que não vai ser um jogo fácil para o Porto, uma vez que tem 2 jogos e não pode descansar o Sérgio Conceição, provavelmente 4 ou 5 ou meia dúzia de jogadores, porque não fez um resultado como fez o Braga com o Nacional de 5-0 ou qualquer coisa do género. Aí descansava a equipa quase toda, provavelmente. Portanto, o Conceição vai ter que jogar com os melhores, com o Famalicão, que é uma equipa sempre perigosa, e depois vai ter que ir à Arouca, que é um jogo difícil, porque o Arouca está a jogar bem.
Conclusão desse jogo, achas que o Porto não foi um Porto dominador, foi um Porto a acusar também desgaste do campeonato? Sim, portanto, desgaste psicológico também. A pôr-se a jeito para perder pontos. Sim, mais uma vez. O Sporting, em face dos resultados dos outros equipas que persegue, está numa situação muito difícil, portanto está a lutar para só manter o quarto lugar, que está mais que definido, e venceu o Famalicão também com muita dificuldade por um gol de diferença, mas foi justo. O VAR também teve influência no desenrolar do jogo. Não, aqui o VAR e o árbitro estiveram razoavelmente bem. A diferença foi que o Sporting foi na primeira parte, criou algumas situações, jogou bem. O Famalicão também jogou aberto, o Famalicão tem uma boa equipa, troca bem a bola. Não criou grandes problemas ao Sporting na primeira parte, o Sporting podia ter resolvido, e depois o Sporting na segunda parte baixou um bocado a qualidade do jogo. Falta um avançado ao Sporting, não tem lá o Paulinho, o Chermiti, enfim, vai para lá, mas ainda está muito verde, na minha opinião, há de aprender com os jogos. E o Sporting também acusa um pouco a pressão dos da frente, ou acusou esta semana, dos da frente terem ganho todos. Portanto, e se calhar havia ali uma motivação extra se o Braga tivesse tido um empate ou perdido pontos, ou algo do género, até o Benfica ou o Porto, ou algo do género, houvesse uma maior aproximação. O Sport também começa a ficar saturado, até psicologicamente, os seus jogadores, porque vê que os da frente não perdem pontos. E isso também psicologicamente entra e bloqueia um pouco os jogadores. O Famalicão, nos últimos 20 minutos, podia ter empatado a partida, tem um grande lance ao fim de uma grande defesa do Adam, que era o 2-2. Esteve bem o Adam neste jogo e, portanto, foi praticamente dele, com esta grande defesa, que deu os 3 pontos ao Sport. Foi uma vitória de quem marcou mais. Neste caso, o Sport marcou 2 golos, o Famalicão 1, e, portanto, o Sport... Próxima jornada, Benfica-Braga, Arouca-Porto. Deixa-me só dar aqui uma referência à jornada, Uri. Sim. Rápido. Tivemos um Rio Ave que ganhou o Arouca, mais um caso de grave do VAR e da arbitragem, porque havia uma expulsão e um penalti claríssimo que ele não marcou a favor do Arouca. O Marítimo Guimarães, mais um caso também de arbitragem, um penalti flagrante ao Marítimo, maior que todos os colegas, também não foi visto nem pelo VAR, portanto, e acabou por ganhar o Guimarães e pôs o Marítimo com mais problemas. O Chaves ganhou 1-0 ao Casa Pia, é de esperar este resultado. Aliás, o Casa Pia está a vir para o lugar que eu disse aqui, praticamente no começo do campeonato, que não ficava nos 12 primeiros. O Vizela perdeu em casa com o Passos Ferreira. O Passos Ferreira fez aqui uma grande vitória com os 3 pontos e, portanto, está na luta para, pelo menos, o play-off. Foi o balão de oxigênio. Sim, para o Passos Ferreira. O Estoril ganhou 3-0 ao Santa Clara. O Estoril também precisava de ganhar. O Santa Clara praticamente está arredado da primeira divisão. Sim. Ainda, matematicamente, pode ir ao play-off. E depois tivemos os outros que já comentámos. Sim. Relativamente à próxima jornada. Tudo isso, aí tu, ao fazeres a síntese da jornada, explicas a razão da frase da semana, a vergonha. Sim, foi na arbitragem, que quer sobretudo no VAR, porque há lados flagrantes que o VAR não vê e toda a gente vê, ninguém tem. Flagrantíssimos em vários jogos. Próxima jornada, Fernando Jorge, Benfica-Braga, Arouca-Porto. Temos o Arouca-Porto. Pode ser uma definição do título. Acredito que nesta jornada, em que temos um Passos Ferreira Sporting, estou a falar dos 4 primeiros, um Arouca-Porto e um Benfica-Braga, de certeza absoluta que aqui os à frente vão perder pontos. Não é? Até porque há 2 deles que jogam entre eles, não é? O Benfica e o Braga. Eu, se fosse treinador do Benfica, a sugestão que há bocado disse, quem jogaria para mim da equipa, jogaria o Lacodimos, o Bá, vai jogar de certeza absoluta, o António Silva vai jogar de certeza absoluta, o Ortamendi vai jogar de certeza absoluta e o Grimão. Na defesa. Meio campo. Alsner, Chiquinho e João Neves. Neres à direita, Rafa à esquerda e Musa. E o Gonçalo Ramos e o João Mário começavam no banco de suplentes. Era a minha equipa. Mas vamos ver se eu vou falhar por muitos ou se o treinador aqui vai fazer mais alguma alteração. Acredito que o João Neves vai se manter, o Bá vai entrar, aqui nestes 2 vou acertar quase de certeza. Posso falhar aqui, ele que com certeza meter o João Mário
quanto a mim não devia jogar. Essa equipa, no teu entendimento, ganhava ao Braga. Ganhava ao Braga, ou pelo menos jogava mais do que o Benfica está a jogar. Era uma equipa mais rápida, uma equipa bem equilibrada, mais fresca fisicamente, não é? Porque tem aqui elementos que não estão com muitos minutos nas pernas, não é? Temos o Lusa, temos o João Neves, o Alsner e o Bá, não é? Que vem agora da coisa e, portanto, estão melhores fisicamente que estão a jogar. O Grimaldo, parece-me, para o treinador não existe mais nenhuma alternativa. Mal. E, portanto, vamos ver. É um jogo em que o Benfica necessita de ganhar e o Braga também, para não perder a embalagem e ainda ter as possibilidades até de ser campeão, coisa que eu não acredito muito. Acredito que a classificação, conforme está, é conforme vai ficar. Em minha opinião, já há muito tempo, já demos isto aqui no coisa. Portanto, e depois temos os outros jogos. Um Casa Pia com o Portimonense. O Porto Arouca vai ser um jogo complicado. O Porto vai ter que sofrer mais, vai ter que se aplicar e ser mais incisivo, mais pragmático e marcar mais golos que o Arouca. Tem uma boa equipa, não é uma equipa fácil. E assim acaba o nosso passo à bola. Vamos esperar pelo próximo fim de semana a ver o que resulta destes dois jogos importantíssimos para o desfecho de quem vai vencer a Liga. E despedimos-nos com toda a amizade. Obrigado e uma boa semana para todos.